Olá, o meu nome é Aristeu e eu sou professor de biologia. Hoje nós vamos continuar falando sobre vegetais e continuar falando dentro dos vegetais sobre gimnospermas. Então vamos lá, meus lindos, vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente falar justamente sobre esses vegetais maravilhosos que são as gimnospermas. Carregando. Aí, carregou. Vamos sair daqui para não atrapalhar, ok? Muito bem, meus lindos, vamos lá. Nesse ciclo de vida, nós estamos vendo aqui do lado esquerdo o esporófito, que corresponde ao vegetal ao pinheiro, pinheiro do Paraná, por exemplo, a araucária. E aqui, do lado direito, nós temos a outra parte do vegetal, a outra parte desse ciclo de vida, que é o gametófito. Existem dois tipos de gametófito nesse caso, e essa é a novidade. Vamos continuar. No caso da araucária, como eu falei na outra aula para vocês, existe a árvore macho e existe a árvore fêmea. Na árvore macho existe o estróbilo masculino, que é diploide, assim como o esporófito, e, portanto, ele é produzido por mitose. Olha aqui o E, exclamação, que é o símbolo da mitose. Já na árvore feminina, na araucária fêmea, você tem o estróbilo feminino, que também é diploide e, consequentemente, também é produzido por mitose. Muito bem, meus lindos. O que vai acontecer, então, lá na árvore masculina? Lá no estróbilo masculino vai ocorrer a meiose. O que é essa meiose? A formação do microesporo, o esporo pequenininho. Aí boto o acento aqui para ficar chique, micrósporo. Notem que o micrósporo ele é haploide. Portanto, se o estróbilo possui células diploides, a célula mãe, e aqui o esporo é haploide, aqui ocorreu a meiose. A mesma coisa acontece na árvore feminina. No estróbilo feminino, você tem células mãe que vão formar 4 células filhas. Só que dessas 4, como você viu na aula passada, apenas uma vai permanecer. As outras 3 vão se degenerar. Essa que permanece é chamada de macroesporo ou megaesporo. Boto o acento aqui para ficar chique, macrósporo ou megásporo, ok? Muito bem, esse microesporo, por mitoses, vai dar origem ao gametófito masculino, que é o grão de pólen. Lembrando que o grão de pólen é o gametófito masculino jovem. Só depois da polinização é que ele vai formar o gameta masculino. Já do lado feminino aqui, você tem que o macroesporo, o macrósporo, também por mitoses, vai dar origem ao gametófito feminino, que é o chamado saco embrionário. Esse saco embrionário, presente dentro do óvulo, como a gente mostrou na aula passada para vocês, né? Dentro aqui do saco embrionário é que vai se formar o gameta feminino, que é a oosfera. Lembrando que a partir do esporo, todas as células são haploides. Portanto, mitose aqui, células haploides dando gametófito haploide dando gameta também haploide aqui, a oosfera. Essa oosfera, então, vai estar lá dentro do saco embrionário, lá no estróbilo feminino, só esperando o grão de pólen chegar, lembrando que ele vai ser trazido pelo vento, ok? Muito bem. Do lado masculino, então, o gametófito jovem, que é o grão de pólen, está lá no estróbilo masculino, na árvore masculina, só esperando bater um vento para que ele seja carregado até o estróbilo feminino e, chegando lá, o grão de pólen vai formar o tubo polínico.
O tubo polínico é considerado o gametófito masculino adulto, desenvolvido, porque é ele que vai produzir o gameta masculino. Muito bem. Através de mitose, portanto, vai se formar o núcleo espermático, que é o gameta masculino. Então, nós temos agora, lá no gametófito feminino, o gameta feminino, a oosfera, e o gameta masculino, que foi trazido pelo vento, formou-se o tubo polínico e, por mitose, formou-se o núcleo espermático. Os dois estão ali, no gametófito feminino, no saco embrionário, no óvulo, ok? Vai ocorrer a fecundação, e dessa fecundação se forma o zigoto, voltando então a ter células diploides, né, depois da fecundação. Esse zigoto, através de mitoses, forma o embrião da semente. Semente essa, que a gente já vai ver a estrutura, né, vai ser liberada pelo vegetal e, quando encontrar as condições ambientais favoráveis, ela vai germinar e vai dar origem a uma nova árvore, a um novo pinheiro, ou seja, ao novo esporófito, fechando todo o nosso ciclo, ok? O que eles costumam salientar nesse ciclo, meus índios? Primeiro, sempre é o momento em que ocorre a meiose. A meiose vai ocorrer na formação do esporo. E lembrando que esses esporos vão ter tamanhos diferentes, né? O masculino é pequenininho, o feminino é grandão, ok? Grava isso porque isso vai se repetir nas angiospermas. Então, o momento em que ocorre a meiose. Outra coisa que ele costuma destacar é a formação de esporos diferentes, o fenômeno da heterosporia, ok? E, por último, essa fecundação aqui não depende mais da água, ou seja, você tem que agora o gameta masculino, desde o grânulo de pólen lá em cima até chegar aqui, né, no saco embrionário, foi trazido pelo vento. Portanto, o gameta masculino não tem mais que nadar atrás da oosfera, ok? Então, ele costuma usar a seguinte frase no vestibular: o nadar dos anterozoides, que você tinha nas briófitas e nas pteridófitas, foi substituído pelo crescimento do tubo polínico, ok? Então, eu não dependo mais de água para fecundação. E repetindo, como eu disse lá no comecinho, na aula passada, né? Qual é a importância disso? É que as gimnospermas, não dependendo mais de água para fecundação, não precisam viver necessariamente em ambientes úmidos ou próximos, né, de rios ou lagos. Eles ganharam um domínio territorial muito grande devido agora a essa fecundação não depender mais de água para fecundação. Beleza? Muito bem. Continuando aqui, né? A estrutura das sementes. E nesse gifzinho que você está vendo aqui, né? O estróbilo feminino, a pinha, né? Depois que ocorreu a formação do saco embrionário, depois que ocorreu a polinização, depois que ocorreu a fecundação, forma-se então aqui dentro a semente essa que é chamada de pinhão, né? Como você está vendo aqui do lado. Então, para de olhar para esse GIF, senão você vai ficar dormindo. Olha aqui para o pinhão. Você teria aqui um pinhão intacto, que é esse aqui que ela está liberando, seria o pinhão, certo? E aqui um pinhão escarificado. O que é isso, né? É uma técnica que os agrônomos usam de lixar a semente para facilitar a germinação. Quando você corta essa semente, chamada pinhão, você vai encontrar aqui justamente o embrião da semente, envolvido por esse tecido aqui, que seria o endosperma primário. Lembrando que o embrião ele se desenvolveu a partir do zigoto, portanto, as células são diploides. Enquanto que aqui, esse endosperma primário que você tem, né, se desenvolveu a partir do saco embrionário, que é o gametófito feminino, e que, portanto, é haploide, ok? Então, você tem aqui esse endosperma, é chamado endosperma primário e é haploide. E aqui, o embrião da semente, né? Ele está destacando aqui a raiz embrionária, que ele está chamando de radícula, né? E
cotilédones, que seriam folhas embrionárias, ok? Muito bem. Envolvendo tudo isso, você teria a casca dessa semente, também chamada de tegumento. Lembrando que tudo isso se desenvolveu a partir do óvulo. Aquele óvulo, então, possuía aqui na ponta aquela abertura, lembra daquela abertura chamada micrópila? Depois que ocorreu a polinização, o tubo polínico cresceu por aqui, formou o zigoto que formou o embrião. A micrópila se fechou e o envoltório do óvulo que você tinha lá se transforma aqui na casca da semente, ok? Semente agora, que como você está vendo aqui do lado novamente, né? Está na pinha. No caso aí você está vendo uma mulher abrindo essa pinha e liberando essa semente. Na natureza, essa pinha cairia da árvore algum dia e se espatifaria lá no chão, espalhando todas essas sementes que você está vendo aqui. E o que aconteceria com ela? Olha esse passarinho aqui, ó, a chamada gralha azul. Ela justamente tem a base da sua alimentação no pinhão, certo? E ela costuma enterrar esses pinhões porque ela só vai conseguir levar um de cada vez. Então, ela esconde esses pinhões. E muitas vezes ela não volta para buscar. Quando isso acontece, esse pinhão costuma germinar, portanto, essa ave, a gralha azul, esse passarinho, é um importante disseminador da semente, ok? Esse aqui também, um papagaio muito comum na região no sul, que também se alimenta dessa semente em alguns meses do ano. Depois ele pega e migra, ok? Muito bem, meus índios. Então, essas aves são extremamente importantes para a disseminação da semente, ok? Quando a semente é dispersada por um animal, você costuma dar o nome de zoocoria. Zoo, animal, coria, dispersão da semente, ok? Zoocoria, portanto, ocorre nas gimnospermas. Entendido, meus lindos? E por hoje eu acho que é só. Vamos parar de compartilhar a nossa tela e desligar a nossa gravação. Mas antes disso, devo lembrá-los que na próxima semana a gente vai falar das gimnospermas. Não percam a nossa próxima aula. Tchau, meus lindos!